Por que a leitura vai mudar o seu filho? Se você quiser entender isso, fica no vídeo até o final. Se não é inscrito no nosso canal, já deixa a sua inscrição aqui, o seu like, que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai agregar muito para você. O que acontece? Foi feita uma pesquisa ligada à neurociência e descobriram que a leitura ela muda a química, a física e a própria anatomia do nosso cérebro. Isso acontece porque o nosso cérebro ele tem uma característica chamada de neuroplasticidade. O que significa isso? Algo neuroplástico, algo plástico seria diferente de algo elástico. Algo elástico é algo que você estica e ele volta para a mesma forma, para o mesmo tamanho. Algo plástico é que quando você submete ele a uma determinada pressão, ele nunca mais volta a ser da forma como era antes. Por exemplo, vou pegar aqui esse copo aqui, ele é plástico. Se eu amasso esse copo, o que acontece? Ele volta um pouco, mas ele não é mais da forma como ele era antes. Então o que isso significa? Sempre que você faz uma leitura, o seu cérebro ele vai ser submetido a novas experiências que vão moldá-lo de modo que ele adquire novas características. Que características seriam essas? Você vai aprender melhor a processar informações, você vai aprender melhor a argumentar, você está entrando em contato com outras pessoas que estão argumentando em defesa de um ponto de vista. Então, logo, a sua argumentação ela tende a melhorar, a pegar características daquilo. A própria gramática, você vê muita gente aí sofrendo, estudando regras gramaticais, quando na verdade a melhor forma de aprender gramática é por meio da leitura. Você entra em contato com as palavras, você vê qual que é a grafia correta, você vê como que um texto é construído com uma coesão, com a concordância verbal, com concordância nominal. Então tudo isso vai meio que interiorizando na sua mente quando você entra em contato com a leitura. E aí o que acontece? O seu filho, se ele tem muito contato com a leitura, ele vai ser capaz de argumentar melhor, ele vai ser capaz de processar melhor informações e ele vai ser capaz de dominar melhor as regras gramaticais, coisas que são extremamente importantes para a sua vida escolar e a sua vida acadêmica depois também. Agora, o quanto o nosso cérebro muda depende muito do quanto um texto ele consegue despertar de emoção dentro do leitor. Então daí a necessidade da motivação, motivação que já foi tema de vários vídeos nossos aqui também dentro do canal. O que é mais indicado, principalmente quando uma pessoa não tem o hábito da leitura ou quando ela está começando a adquirir esse hábito, é encontrar textos de assuntos que são mais interessantes para ele, de assuntos que possam despertar mais a sua atenção, porque quanto mais motivado ele tiver para a leitura de um texto, mais ele vai ser capaz de adquirir conhecimento com a leitura, com o estudo daquele texto em questão. Outra coisa que essa pesquisa mostrou e é importante a gente citar é que aprender a ler muito cedo não é sinônimo de sucesso na vida escolar de uma criança. Do mesmo modo que demorar um pouco mais para aprender não é sinônimo de fracasso. A questão da leitura ela depende de alguns fatores, de amadurecimento de algumas determinadas áreas do nosso cérebro para que ela possa acontecer. Isso ocorre por quê? Porque a leitura ela não é um processo genético, não é algo que veio codificado, que foi passado por meio da evolução, que o ser humano já nasce com a capacidade de ler. Isso é adquirido, isso é desenvolvido. Então exatamente por isso que a gente não pode queimar etapas, que a criança normalmente, em média, ela vai adquirir essa maturidade a qual eu havia falado antes por volta dos 6 ou 7 anos, que é exatamente a idade com a qual a criança normalmente ela é alfabetizada. Mas é possível sim para os pais tentarem facilitar o amadurecimento dessas regiões do cérebro que vão facilitar a leitura. E como que isso acontece? Eu também já falei aqui num vídeo sobre motivação, como que isso pode acontecer. E é através do exemplo. Quando você, pai, quando você, mãe, em casa, tem o hábito da leitura, automaticamente o seu filho vai entendendo que aquilo é positivo, que aquilo é algo agradável, que aquilo é algo que vai auxiliá-lo. E aí ele tende o quê? A criança, principalmente, ela tende a imitar o pai.
e aí ela também vai começar a criar mais gosto pela leitura e automaticamente ela vai amadurecendo essas partes que a gente falou e tendo esse contato muito maior com a questão do hábito de ler livros, principalmente. E o grande vilão hoje, você já deve estar imaginando, é a questão da internet. Por quê? Porque a internet ela gera um excesso de estímulos na gente. São muitos vídeos, são muitas headlines, né? Ou seja, títulos muito chamativos, são muitas discussões que estão acontecendo ali o tempo todo e a leitura, de certa forma, ela exige o quê? Ela exige esforço, como a gente já falou, e ela exige também um processo atencional muito grande. E aí, como a leitura é um processo muito mais que depende muito mais de um ambiente calmo, né, de um ambiente tranquilo, de um foco ali com o livro, então o celular principalmente ele tem afastado as crianças dos livros, né, porque são muitos estímulos o tempo todo, são muitas notificações que a criança, quando ela pega um livro para ler, ela não consegue focar, ela não consegue ter atenção. Além do que, a quantidade de textos que ela tem contato na internet ela é muito pequena, né? E quando tem contato, como eu disse aqui antes, são manchetes, né? Ou seja, são títulos ali, às vezes um texto muito curto, né? As próprias redes sociais, elas fazem uma limitação de caracteres, né, justamente para que tenha textos muito curtos, muito superficiais, para que a pessoa que está navegando ali, ela já pule para outra coisa, depois para outra coisa, depois para outra coisa, né? Então, de um lado fica você, pai, mãe, tentando estimular o seu filho à leitura, do outro está a internet bombardeando ele de estímulos. Então, por isso que é algo que acaba dificultando muito o processo de desenvolvimento do hábito da leitura hoje em dia. Então, por hoje seria essa dica. Se você curtiu esse vídeo, se você acha que isso te ajudou, deixa o like aí, faz a inscrição no nosso canal. Nós estamos começando a produzir conteúdos voltados para pais e mães que têm uma vontade de ver o seu filho crescendo, que têm uma vontade de ver o seu filho desenvolvendo na questão escolar. Com certeza, quanto mais vocês estimularem o nosso canal, mais conteúdo vai ser produzido para a gente poder ajudar vocês também, tá certo? Vou deixar aqui também o link da nossa escola, Mérito Acompanhamento Escolar, que é uma escola voltada para reforço escolar, ou seja, alunos que têm, né, por algum motivo aí, dificuldade de aprendizagem ou alunos que querem tirar o máximo de proveito dos seus estudos, né, e serem alunos nota 10, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.